Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a classificação dos triângulos, que pode ser pela medida do comprimento dos seus lados ou pela medida dos seus ângulos. Bora lá então. Começando então, pessoal, pela medida do comprimento dos seus lados. Quando um triângulo tem todos os lados iguais, nós chamamos esse triângulo de equilátero. Perceba que a quantidade de risquinhos, se ela é igual em dois lados, quer dizer que esses lados são iguais, tá bom? Então, como os três lados são iguais, cada um dos três possui um risquinho só. Então, três lados iguais, equilátero. Se o triângulo possui dois lados apenas iguais e um terceiro é diferente, por isso esses dois risquinhos aqui, quer dizer que esse lado é diferente desses dois, nós chamamos esse triângulo de isósceles. Isósceles, triângulo isósceles, dois lados iguais e um outro terceiro lado é diferente. Se o triângulo possui os três lados diferentes um dos outros, então nenhum lado aqui é igual ao outro, nós chamamos então esse triângulo de escaleno. Escaleno. Com relação aos ângulos, pessoal, no triângulo equilátero, todos os ângulos serão iguais. E como nós já vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então, em um triângulo equilátero, os ângulos são sempre 60 graus. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base, dessa base aqui que é o lado diferente, eles são iguais e nós temos um terceiro ângulo aqui que vai ser diferente, ok? Desses três, os mais importantes para você memorizar, o que mais aparece em exercícios, é o triângulo equilátero e o isósceles. Não que o escaleno não seja importante, mas o que mais aparece é o equilátero e o isósceles, ok? Agora vamos falar sobre a classificação quanto à medida dos ângulos. Quanto à medida dos ângulos, pessoal, nós temos o seguinte. Se em um triângulo eu tenho um ângulo e eu preciso de um só, um ângulo maior que 90 graus, por exemplo, esse triângulo aqui tem um ângulo de 120 graus. Os outros vão ser menores que 90, obviamente. Mas eu tenho um ângulo apenas que é maior que 90 graus, que aqui no caso é 120. Esse ângulo é um ângulo obtuso. Então, nós chamamos esse triângulo de triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Quando nós temos em um triângulo todos os ângulos menores que 90 graus, e agora nós precisamos que todos os ângulos sejam menores que 90. Aqui nesse triângulo, por exemplo, nós temos o ângulo de 30 graus e dois ângulos de 75 graus. Todos esses ângulos são agudos, então nós classificamos esse triângulo como acutângulo. Acutângulo. Agora, se no meu triângulo eu tenho um ângulo de 90 graus, né, e eu preciso que só seja um, não tem como ter mais que um, esse ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Por isso, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Um ângulo igual a 90 graus, triângulo retângulo. Bom, pessoal, desses três aqui, o que disparadamente aparece mais nos exercícios é o triângulo retângulo. Então, se tem um desses que você não pode esquecer de jeito nenhum, é do triângulo retângulo. O triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, dessa nomenclatura, dessa classificação dos triângulos, é muito importante porque os exercícios, eles não explicam, eles apenas citam. Então, você vai encontrar exercício que vai dizer o seguinte, um triângulo retângulo, um triângulo isósceles, um triângulo equilátero, simplesmente vai citar e você vai ter que usar essa informação para resolver o exercício. Por isso, muito importante saber o que significa esses nomes. Desses todos que nós vimos, não se esqueça, os mais importantes, com relação à medida dos lados, isósceles e equilátero. Com relação à medida dos ângulos, o triângulo retângulo, ok? Bom,
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, me ajuda também, deixa aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários, ok? E se não é inscrito, se inscreva no canal. E nós nos vemos nos próximos então. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.